esporte. Então, Claro, Alex claro. Ricardo está perguntando aqui como é que você se prepara para campeonatos diferentes, Série B, La Liga, Série A italiana, que você faz bastante tudo isso Faço. lá, e se adaptar ao estilo de cada liga, porque realmente cada liga tem um jeito, né, Vini? Tem. A Premier League não dá para conversar, não tem papinho. O jogo é muito rápido. Se você não for olhando para a tela, você perde lance. É impressionante. O jogo é muito diferente em termos de intensidade. Como eu me preparo, cada uma de um jeito. Assim, na Itália, eu leio a Gazeta dello Sport. Eu leio bastante assim. Com o advento da inteligência artificial, ajuda e torna-se mais rápido Sim. os termos em italiano que eu não entendo, né? Eles dão muita volta para começar o texto, aqueles textos poéticos e tal. Então, São sempre no início eu dramáticos, estou meio perdido. É muito são dramático. dramáticos, né? Muito, muito. Isso, né, aí tem muito adjetivo que eu não entendo nada. Mas quando vem para falar da bola ali, eu entendo. E eu leio muito para não perder, porque o importante, eu acho, Marcelo, é não perder o fio da meada. É, Principalmente para mim no campeonato italiano, porque todo fim de semana eu faço. Mas eu não faço, obviamente, todos os jogos. Então, para me ajudar e tornar as coisas mais fáceis, automáticas, e para que eu dialogue com comentaristas que vivem aquilo, como o Jean, o Léo, o nossa, Biratã, o Elton sim. Serra, os caras vivem aquilo muito. Eu preciso estar acompanhando tudo. Então, ler o jornal é o básico. E eu acho que o jornal ajuda muito, porque hoje em sites é tanta notícia que eu vou perdendo qual que é a principal, é muita Muita coisa, me coisa. atrapalha. É. Então, quando eu tenho o jornal na mão, putz, fica muito mais fácil. E para tudo, todos os campeonatos, estar acompanhando os resultados, os jogos, ver os gols, melhores momentos quando possível, né? Melhores momentos mais extensos até, para que eu me envolva mais no campeonato. Aí, por exemplo, a Série B tem outro tipo de exigência, que eu não posso errar nada dos times. Você também faz Série B na Rede TV. É um público muito mais, Carente. acho, carente e até apaixonado do que É, das ligas internacionais. sim, sim. É claro que o cara que assiste Premier League, La Liga e tal, ele assiste o jogo do Real Madrid, é o grande acontecimento, mas a paixão é diferente quando se Diferente. trata de um Série time B é o time brasileiro. do cara, né, meu? É o time da Exato. cidade do cara, entendeu? É foda. E a cidade, assim, tem vários bares na cidade que estão É, acompanhando aquele jogo. E eu tenho que falar com o torcedor daquele time, mostrando para ele que eu também sei falar daquele time. E é isso. difícil. O que me ajuda muito é rádio. É, eu Assim, nós também. somos do Eu rádio, eu também. adoro rádio. Então, Pré-jogo das assim, rádios locais, assim, é. pré-jogo, pós-jogo, É, então, assim, eu pego o pós-jogo do jogo anterior, vou ouvir. Programas durante a semana. E hoje no YouTube é muito muito fácil, fácil, é. porque eu não preciso assistir o programa ao vivo. Isso. Entro lá, pá, hoje eu vou fazer um jogo do Criciúma. Tem uma rádio lá em Criciúma que eu sempre acompanho, a Rádio Uhum. Dourado. É Eles do lado, viajam, vão sim. para os jogos. Muito Fico boa. ouvindo os caras. E às vezes, no estúdio, eu estou ouvindo o pré-jogo dos caras, sabe? Eu faço isso também. Isso ajuda muito. Então, essa é uma forma. Agora, tem coisas mais básicas, como eu sempre tenho ali um tópico de cada jogador. Eu tento assistir o último jogo, ou melhores momentos, pelo menos, nos programas que nos permitem isso, porque também ajuda na identificação. Eu posso É, ter 1 milhão de informações, mas se eu não souber que fulano é fulano, vai me atrapalhar naquele início de jogo. Então eu tenho que ver os lances do time também. Basicamente isso. Para futebol é mais fácil porque você não vai atrás de regra e tal, você já está meio no é, contexto. não Para tem outros tanto esportes é número, difícil. né? Que é isso que eu ia falar. A NFL é uma loucura, né? Às vezes você fica até meio perdido, assim. A gente já conversou sobre isso, né? Para montar material, É né? O difícil que vai demais. usar, o que você não vai. Ontem mesmo, assim, as transmissões do Game Pass, né? O Igor tá aqui no chat e tá lá também com a gente. Elas são diferentes das transmissões de vocês, porque a gente já entra em cima do kickoff, a gente sai em toda a troca de posse, então a gente não consegue conversar muito, né? Sou eu o comentarista. Então, basicamente, você é um play-by-play ali que vai narrando a jogada. Só que se Ao você. intervalo vocês saem, então. Intervalo a gente sai. A gente Ah, sai. tá. Então a gente não fica batendo papo muito, igual como o pessoal da ESPN sempre fez, né? Foi onde eu aprendi. Uhum. Todo mundo aprendeu a fazer com EV e tal, né? Principalmente com EV no meu caso. Então, mas ao mesmo tempo, se você não tem o contexto, você perde o fio da meada, porque o É jogo claro. também é muito rápido.
é muita gente, pra você identificar os caras é muito difícil, pra você identificar defensor é muito difícil. Então me conta um pouco desse aprendizado teu, por onde você começou. Olha, eu me apoiei muito nos comentaristas da casa. Eu falei aqui do Kurt, Kurt que é agora ótimo. foi para o Sport TV, escreveu um livro e tal. Ele estava no meu primeiro piloto, eu estava muito tenso, e ele me acalmou ali. E depois eu fiz menos jogos com ele, né? Mas, por exemplo, o David Chiodini, que está lá, é um ótimo comentarista de NFL, está aqui no YouTube também, com o Pro Football. Fiz muito jogo com ele. E aí eu fui aprendendo as nuances do jogo com ele, né? Mas olha, Marcelo, devo lhe dizer que demorou 2 temporadas inteiras para que eu me sentisse bem confortável. Para eu falar assim, não, quero fazer e acho ruim se não me escalar. Para chegar nesse nível, foram 2 anos. Tinha transmissão que eu olhava e falava assim, gente, eles vão me tirar do ar agora. Porque eu tinha dificuldades para ver coisas que no olhar de quem acompanha era mais claro, né? Então, eu ainda não narrei nessa temporada e acho que vou narrar bem menos devido às mudanças aí nos direitos de transmissão. Mas, ano passado, eu me senti muito confortável. Então, assim, o que eu gostava de fazer? Mais até do que no futebol, via o último jogo. Com a escalação e vendo. Puta, esse é o cara. Esse aqui, esse é o recebedor. Porque, assim, na ficha tem 53 nomes, mais alguns que podem pintar de última hora, que é o pessoal de treinamento, né? Então, assim, o básico eu tinha que saber de cabeça, da defesa e do ataque. Sei lá, os recebedores, os corredores, cornerbacks que aparecem muito, safety, e o jogador que mais faz sec. Esses eu tinha que matar de cabeça. Porque até me dava confiança na hora também. Se eu ficasse na dúvida, já me dava um baque. Assim foi. E eu lembro que quando eu comecei, eu também até liguei para o Everaldo. Eu não tenho esse contato que você teve com ele, mas eu falei, cara, me dá uma força aí para eu me organizar. E aí ele foi falando, vai montando coisinhas de cada jogador, que você vai ter algo para preencher aquele espaço vazio quando ele aparecer na tela. Só que dá muito trabalho. E assim fui fazendo. E assim fui fazendo. E uma coisa que é fundamental, que eu já disse aqui, é acompanhar a história, o fio da meada. Então, eu passei a ouvir muito podcast em inglês e em português sobre NFL. Passei a ler muito sobre. Eu assinei o The Athletic e até hoje tenho. E eu tenho uma newsletter deles que todo dia chega com um resumo do que teve naquele dia, naquele esporte. Então tem uma newsletter da NBA, uma newsletter da NFL, da MLB, que eu narrei beisebol também, de futebol internacional. Isso ajuda, ganha um tempo, sabe? E eu estou entendendo o cenário. Então, eu acho que isso foi o mais importante. Assim. Fora que estudar inglês, né? Isso. Tem que ter um entendimento, tanto para você falar os nomes, quanto para você absorver as entrevistas e os GCs que vão aparecendo lá.